Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar em pé, por gentileza. Também saúdo os nossos irmãos online, que estão conosco, sempre ligados. Com certeza Deus tem uma palavra nesta manhã. Seja muito bem-vindo na nossa transmissão. Quantos têm um pedido de oração? Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, nós te glorificamos, ó Deus, nesta manhã, agradecidos ao Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso, misericordioso para com as nossas vidas e tem nos trazido, ó Pai, para a Tua casa, para que nesta manhã nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra. Continue conosco nesta manhã, usa cada professor, Senhor, que vai estar ministrando, ensinando, que possam, Senhor, ser instrumentos em Tuas mãos e transmitir a Tua palavra de uma forma compreensível, ó Pai. Fica conosco, o Teu Espírito Santo é o sumo professor e nós precisamos de Ti, Senhor.
Abençoa cada irmão que aqui chegou, aqueles que estão a caminho, que possam sair daqui enriquecidos pela Tua palavra nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pastor Isaías, por gentileza. Nesta oportunidade, quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos juntos louvar ao Senhor com o hino de número 26 da nossa harpa. 26, a formosa Jerusalém. Você que está no seu lar também, se tiver uma harpa cristã, louve conosco, que o nosso louvor, ele possa chegar como cheiro suave na presença do nosso Deus. 26. Cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso esse a triunfal multidão que cantando aguarda chegar dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio de vida de luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo iluminará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa como sereno no dia, que a terra encherá de brilhar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão ouvirá. Dores que levem à morte, se constante não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel ver. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória do além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Glória a Deus. Cante meditando na letra do hino e oferecendo ao Senhor o seu louvor, ou o nosso louvor. Graças a Deus. Vamos mais o hino 509 da nossa harpa cristã. Vamos louvar ao Senhor com bastante alegria ao passar o Jordão. Também estaremos já recolhendo os dízimos, as ofertas que trouxemos para a obra do Senhor. Ao passar o Jordão.
Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, em gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando vermos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarmos com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adorarmos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Graças a Deus. Tantos como a areia da praia. Este é o nosso desejo, a igreja do Senhor Jesus, reunido em todo o mundo. Nós estaremos um dia com o Senhor nos ares, ou seja, nós iremos com o Senhor para a eternidade. E não são poucas pessoas, são milhares e milhares que estarão juntamente conosco. Vamos ouvir as crianças já louvando ao Senhor. Logo após, os irmãos, as irmãs já estão aí, né? Depois, antes é a mocidade e os adolescentes.
Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Que abriu a porta da eternidade, se entregou para se cumprir toda a verdade. Humilhado foi e não revidou, foi traído e mesmo assim ele perdoou. Foi crucificado e morto lá na rua de cruz, mas ao terceiro dia provou que era Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, o verdadeiro e justo, mais que excelente. Toda pureza está selada no seu coração, autor da vida, autor da salvação. A fonte de água viva que jorra a vida, o sol que cura, que nos lava e purifica. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito, incomparável és, meu Jesus tão adorado. Que abriu a porta da eternidade, se entregou para se cumprir toda a verdade. Humilhado foi e não revidou, foi traído e mesmo assim ele perdoou. Foi crucificado e morto lá na rua de cruz, mas ao terceiro dia provou que era Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, o verdadeiro, justo, mais que excelente. Toda pureza está selada no seu coração, autor da vida, autor da salvação. A fonte de água viva que jorra a vida, o sol que cura, que nos lava e purifica. Santo, 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 santo és. Santo, 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 santo és. Tão perfeito,
Jesus estão adorando. Santo. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que
Quem crê que Jesus está neste lugar, pode dar um amém bem forte. Jesus está neste lugar, irmãos, é o melhor lugar para se estar, né? Na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. Nós já vamos ficar em pé, nós já estaremos já aproveitando o tempo, pastor Fábio hoje que estará ministrando a lição. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa, meu Deus, e já tivemos a oportunidade de louvar a ti, ó Pai, e que os nossos hinos, ó Deus, tenham chegado como cheiro suave na tua presença, Senhor. E agora, Jesus, que o Senhor Deus possa abençoar, abrir a mente do nosso pastor Fábio, para que ele possa ministrar-nos, ó Deus, a tua palavra, que nós, como ouvintes, como alunos da Escola Bíblica Dominical, possamos aprender de forma toda especial, não só aqui na sede, em todas as nossas congregações, e onde esta lição for ensinada, Senhor. Se conosco, é o que eu te peço e te agradeço, desde agora e sempre. Amém. Pastor Fábio. Amém, meus irmãos. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus, irmãos. Cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Muito bom estar aqui nessa manhã. Já podemos sentir a presença de Deus neste lugar. E isso é muito glorioso, irmãos. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas, cada dia mais, de uma forma desenfreada, buscam prazeres que venham satisfazer a sua carne, né? Mas nós nessa manhã já sentimos aqui o gozo na nossa alma, né, irmãos? E não tem prazer melhor do que sentir a presença de Deus, irmãos, do que ter o Senhor em nossas vidas. É o combustível para a nossa caminhada, para a continuidade da nossa vida. E hoje nós vamos falar de um assunto que, para mim e para a igreja, é o assunto mais relevante, mais importante, que o Senhor quer que nós tenhamos como sempre na nossa mente. Parece até ruim falar isso, mas será que o crente que está na igreja constantemente, participa dos trabalhos, participa dos cultos, será que ele pensa no céu de uma forma mais... O que eu estou dizendo aqui não é de vez em quando, não, irmãos. Não é hoje que nós vamos falar desse assunto, não. Eu digo de uma forma constante. Porque, na verdade, é o nosso destino. Quantos creem que é o seu destino, o céu? É o nosso destino. Nós começamos essa revista, a carreira que nos está proposta, e a primeira lição foi o início da caminhada. Interessante, nós caminhamos, né? Nesta lição, falamos sobre os dois caminhos, falamos sobre os três inimigos do homem, falamos sobre a importância de resistir à tentação. Me lembro que foi eu que dei essa lição. E do início da caminhada até a cidade celestial, nós estamos percorrendo um caminho árduo, difícil, duro, penoso, mas gratificante, e que nos dá a esperança, ou melhor, que nós temos uma promessa que nos dá uma esperança gloriosa, irmãos.
incomparável. Não existe nada comparável ou comparado a essa promessa que nós temos. Nós temos uma cidadania permanente, porque nós temos duas cidadanias, uma temporal e uma permanente. A cidadania temporal, eu sou cidadão brasileiro, habitante aqui desse planeta Terra, né, como todos nós, mas é temporário. Um dia não vou ser mais, nem você, mas nós somos cidadãos dos céus. Tem uma cidade que foi preparada para nós. Vamos ler o nosso textuário. Gostaria que a igreja lesse comigo, em alto e bom som, vamos interagir. No 3, 1, 2, 3. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, 20. A verdade prática no 3, 1, 2, 3. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com um novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. A nossa leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 21, o verso 9 ao 14, depois do 22, do 1 ao 5. Nós vamos ler juntos também, irmãos. Vamos ler pausadamente. Esses textos de Apocalipse 21, 22, eu sempre gostei de ler pausadamente, até quando estou meditando, né? Porque nós vamos imaginando, né, como tudo se dará. No 3, 1, 2, 3. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações.
e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o ilumina, e reinarão para todos sempre. Amém. Só a leitura já é maravilhosa, né, irmãos? Eu lia e meus olhos enchiam de água, o coração se alegrava de saber que esse é o nosso destino, que nós estamos aqui, mas que o nosso destino é o céu. Quando Paulo, eu voltei aqui porque eu quero falar algo do texto áureo, capítulo 3, o verso 20. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, se nós voltarmos um pouquinho no versículo 18, o 19, alguém pode ler para mim, por gentileza? Se o Adriano puder colocar também. Filipenses capítulo 3, o verso 18 e o 19. Nós vamos aqui interagirmos. Isso. Alguém pode ler para mim? Amém. Os irmãos puderam observar a leitura. Os irmãos que estão online não puderam ouvir, mas eu vou ler novamente, só para que vocês também que estão online entendam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus, com D minúsculo, deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas, por isso que o apóstolo Paulo usa esse termo, mas, porque ele está refutando o que ele está falando nos versículos anteriores. O que é importante nós entendermos? O apóstolo Paulo aqui está combatendo homens, eu não vou falar aqui igreja, nome de igreja, longe disso, cada um responsável pelo rebanho que Deus coloca na mão, não é isso? Cada um responsável por si, mas nós temos visto isso em muitos lugares, que pessoas têm se tornado inimigo da cruz. Por que se tornaram inimigo da cruz? Porque pregam um céu aqui. A mensagem hoje mais pregada, vocês podem observar, irmãos, se você ainda não observou, e nós temos que nos policiar nisso. Os hinos, grande parte dos hinos são antropocêntricos. Se você ouvir 10 hinos durante o dia, sem perceber, ouvi 10 hinos hoje, eu vou parar para meditar na letra do hino. Para e medita.
mais que a metade são hinos antropocêntricos. São hinos que vai falar do homem, vai falar das minhas necessidades, das minhas carências, daquilo que eu preciso conquistar, que eu preciso vencer, que eu preciso alcançar, que eu chorei, que agora eu vou rir, está entendendo? Está entendendo? E, consequentemente, as mensagens também começam a partir dessa mesma premissa. As mensagens começam a ser: Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer, não que Deus não faça, nós não somos contra isso. Mas, quando fica só nisso, é um perigo. Se tornamos inimigo da cruz. Porque a mensagem que salva é a mensagem da cruz. A mensagem que traz a esperança é que Jesus vai voltar, é que existe um céu nos esperando, é que existe um lugar definitivo, preparado e separado para nós. Essa é a mensagem de esperança da igreja. E a mensagem salvífica qual que é? É a mensagem da cruz. De um Deus, de um Jesus, que morreu na cruz do Calvário para salvar. Quando o apóstolo Paulo está combatendo e batendo contra isso aqui, é porque existiam pessoas, está falando aqui contra homens que se diziam ensinadores, mestres, mas que estavam treinando as pessoas a viver somente uma vida boa aqui. Tanto é que no versículo 19 ele fala: o fim deles é a perdição, e o Deus deles é o ventre. Olha só, irmãos. Todos nós, automaticamente, isso é automático de nós temos que nos policiar. Sempre fazemos, trabalhamos, tudo que nós pensamos é pensando, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, em benefício próprio. Já para pensar, por que você trabalha? Por que você acorda cedinho para ir para o trabalho? Porque eu preciso comer, pastor. Vestir é normal, não está errado. Por que você quer uma promoção? Por que você quer ganhar mais? Você tem uma vida o quê? Melhor. Por que você estuda mais? Eu vou fazer uma pós-graduação. Não estou falando que é errado, é certo. Vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. Para quê? Para você alcançar um grau melhor. Para quê? Para você viver aqui melhor. Não é errado isso. Não estou falando que isso é errado. Mas, quando nós trazemos isso, essas mensagens, os hinos, nas mensagens dos hinos, as próprias pregações, para o nosso contexto cristão, isso tem que ser muito dosado e tem que ser minimamente falado. Olha só. Pega o microfone, eu gosto que... Tem até não sei se podemos dizer um hino que diz assim: eu quero de volta o que é meu. O que eu tinha quando eu cheguei nesse mundo? Está vendo? Vamos aprofundar nesse pensamento aí que ele falou. Um pensamento, né? Eu quero de volta o que é meu. No eu vim, Jó falou sobre isso, né? Jó falou para a mulher dele: isso aqui é só o bem de Deus. Quando chegamos aqui não tinha nada. Se nós alcançamos, foi Ele que deu tudo. Então era meu. Ele diz: nu eu vim a esse mundo, e nu voltarei. Então, nós temos que atentar para essas questões. Por que nós dizemos isso? Porque nós temos que combater isso, irmãos. Porque senão, nós vamos vivendo uma vida aqui como se nós vamos ficar aqui a eternidade. Sabe que tem hora que dá a impressão, que eu também estou incluído nisso daí, é nós. Sabe que parece que dá a impressão que nós vamos ficar aqui eternamente. Sabe, que você luta tanto pelas coisas daqui. Se for pastor Isaac, deu um estudo esses tempos atrás, aqui numa terça-feira, e falou sobre isso, que nós buscamos mais as coisas daqui, do que as coisas de Deus, irmãos, e a impressão que dá é que não vamos ficar aqui, e nós não vamos ficar aqui. Quanto tempo ainda nos resta? Aqui nós estamos numa classe adulta, né? Então vamos pôr aqui daqui 50 anos, quem vai estar aqui? E passa 50 anos, né, irmãos? Quem vai estar aqui de nós daqui 50 anos? Talvez
Talvez eu, que estou com 43, com 93 anos. Então, passou de 80, já é câncer e enfado, né? Então, quem de nós vamos estar aqui? Então, vamos observar melhor a vida, refletir. Quantas irmãs louvavam aqui? O hino que foi louvado, né? Ainda que para te servir eu tenho que chorar. Aí sim, irmãos. O hino está falando de relacionamento com Deus, da presença, da importância da presença de Deus. Eu quero te sentir, Senhor. E quando as irmãs louvavam, nós sentimos a presença de Deus aqui. Porque todos nós aqui temos o Espírito Santo, irmãos. Quando eu senti a presença aqui, eu senti uma língua estranha lá atrás. Eu falei assim, porque o Espírito é o mesmo. Eu falei assim, eu estou sentindo, o irmão também está, a irmã também está. Todos nós estamos sentindo, por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Todos nós temos Ele no nosso coração. E eu falei, Senhor, isso aqui é tão pequeno, o que eu estou sentindo aqui, perto daquilo que eu pude estudar ainda um pouco mais essa madrugada, que está reservado para nós, tão pouco, perto daquilo que Deus ainda tem para nós, que eu preciso melhorar, no tocante a te servir. A introdução, vamos lá. Nós cristãos sabemos que aqui na terra somos peregrinos e forasteiros. É isso aqui que parece redundante, irmão. Nós sabemos. E muitas vezes não atentamos. Esquecemos, parece, né? Porque o mundo não sabe. Ele sabe que a vida dele aqui é passageira. Mas ele não tem esperança. Não é claro para ele, como é para nós. O único que sabe da onde veio, quem ele é, quem ele era, quem ele é, quem ele serve, quem ele representa, para onde ele vai, é o crente. Se você não tem essa certeza, irmão, tem alguma coisa errada aí. Nós temos essa certeza, irmãos. É muito forte, ninguém tira de nós essa certeza. Ninguém muda isso na nossa mente, no nosso coração. Se alguma coisa, na sua mente fala para você assim, não, eu não tenho essa esperança. Então você não tem novo nascimento. Você não iniciou a caminhada. A revista, primeira lição, né, pastor Isaías? A caminhada cristã. Luta, tribulação no meio da caminhada, mas sempre uma certeza. Ter um porto seguro me esperando. Somos peregrinos e forasteiros. A nossa pátria celestial nos aguarda. Nesta lição estudaremos sobre o que nos aguarda ao final da nossa jornada cristã. Paraíso eterno, a cidade celestial, o eterno estado em que desfrutaremos a presença de Deus e a nossa glorificação final. Nós vamos falar nesses 3 tópicos: o paraíso eterno, o eterno e o perfeito estado, o estado final de todos os santos. Cada um desses tópicos tem seus subtópicos, né? O que é o paraíso? Primeiro, um aí. O que é o paraíso? Eu quero ficar bem na Bíblia, tá, irmãos? Porque quando se fala de escatologia, eu não quero falar de escatologia também, porque aqui a lição de hoje, ela é o céu, é a nossa morada, a nossa cidade no céu. Então, é tão abrangente, se nós vamos falar aqui, vamos falar de arrebatamento, grande tribulação, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, milênio, é muito abrangente, e é empolgante, não é? É abrangente e é empolgante. Então, se eu me empolgar, eu me policiei nisso, pastor Isaías. Quando eu estava estudando, eu falei assim, eu não posso empolgar, porque senão eu saio
do foco, né, que é a cidade celestial. Então, o que é o paraíso? O que nós entendemos pela Bíblia? No Novo Testamento é usado 3 vezes a expressão paraíso. Foi usado por Jesus, foi usada por Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele está falando de si mesmo, mas ele não se identifica, né, como aquele que foi levado ao terceiro céu, mas o contexto vai mostrar que é ele mesmo. E ele usa a expressão paraíso. Jesus, quando falou para aquele ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E João também usa esse termo no livro do Apocalipse. É importante nós entendermos o quê? O paraíso, propriamente dito, hoje, na condição que nós estamos aqui, partimos daqui para a eternidade, individualmente. O paraíso é um estado intermediário. É claro para vocês isso? O que é um estado intermediário, pastor Fábio? Quando você vai fazer uma viagem de avião, ou quando você vai num consultório médico, você chega lá na sala do secretário do médico. É uma antessala do consultório, não é isso? Ali a atendente vai te atender, você senta ali, mas você sentou ali, você sabe que o seu destino é o quê? É o consultório, é o médico. É igual quem vai fazer um voo, chega no aeroporto, ele vai para a sala de embarque, não é isso? Ele está ali na antessala, na sala de embarque, e ele sabe que o destino dele é o quê? Daqui a pouco ele vai entrar no avião para fazer o seu voo. Então, o paraíso hoje, o que Jesus falou para o ladrão, o lugar que Paulo viu, e não podemos nem dizer que ele viu, porque a Bíblia não diz que ele viu, e é importante nós falarmos isso, porque ele diz que ele ouviu coisas inefáveis. Então não sabemos se ele viu. De repente ele não viu nada, só ouviu. Vamos o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Paulo ouviu. Ele fala, eu ouvi coisas inefáveis. Mas que ele viu, a Bíblia não fala. João viu. Então, vamos lá, para nós não nos perdermos aqui. Voltando no passado, todos os nossos irmãos em Cristo que morreram, desde o primeiro que morreu. Quem foi o primeiro que morreu? Abel. Muito bem. Desde o primeiro que morreu com a fé em Cristo, num Cristo que viria, de Abel, até João Batista, morriam crendo num Cristo que viria. Eles iam para onde? Que nós podemos usar essa expressão também. Se você for traduzir no Antigo Testamento, eles iam para o seio de Abraão, como se fosse um paraíso também. Para o seio de Abraão. O Lázaro e o rico. Isso. Uma vida boa. Perfeitamente. Né? Moraldo falou o texto-chave aqui. A passagem lá do rico e o Lázaro. O Lázaro estava no seio de Abraão. E o rico estava no Hades. Né? Tinha um abismo que separava. É abrangente, né? Eu começo a falar, a cabeça começa a ampliar. Porque o inferno é composto de 5 lugares. O Hades, o seio de Abraão, o abismo, o Tártaro e o lago de fogo. Né? E teria uma aula para explicar tudo isso. Mas só para nós entendermos, o que aconteceu? Quando Jesus libertou o cativo do cativeiro, Pedro fala sobre isso, não é isso? Ele foi, buscou no seio de Abraão, desativou o seio de Abraão e inaugurou o que nós conhecemos de paraíso.
A partir daí, todos que morrem em Cristo vão para esse estado intermediário. É o paraíso. Não é ainda essa cidade, não é a cidade celestial, mas já está no estado de gozo, já está desfrutando, já está com a presença de Jesus. Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo, né? Hoje mesmo estarás comigo. Mas ainda não é os dois textos, o texto que Jesus fala, está em Lucas, né? O texto de Paulo está falando do paraíso nesse estado intermediário. O texto de Apocalipse, quando João fala, já está falando do paraíso dessa cidade aqui, que é nosso lugar definitivo. Como que isso vai se dar, pastor? Vou explicar, irmão, para nós avançarmos, é muito abrangente. Quando houver o arrebatamento da igreja, Paulo escreve aos Tessalonicenses, falando sobre isso, o que vai acontecer? Nós que estivermos vivos, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos o quê? Transformados, arrebatados, transformados. O corpo daqueles que já morreram vai ser trazido de volta e vai ser transformado num corpo glorioso. Está entendendo? Como nós também seremos transformados num corpo glorioso. E estaremos com o Senhor para todo sempre. Coisa linda, né, irmãos? Parece, você fala isso aí fora no mundo aí, isso aqui é para crente, irmão. Salvo, redimido, tem o Espírito Santo na vida. E nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Não vou falar os detalhes aqui, após o arrebatamento, vamos pular, porque senão não vamos ficar parados aqui. Mas vamos lá. Então o céu é a morada de Deus, dos anjos e dos salvos. É a expressão de toda a soma das bem-aventuranças de Cristo. Jesus prometeu ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Já falei sobre isso. Como eu estudei a lição, eu vou pulando aqui para nós adiantarmos. Então, o que é a cidade eterna? Apocalipse 3 e 12, 21 e 22. A Nova Jerusalém é a cidade eterna. Tá. Ela surgirá depois do julgamento final, após o milênio, e a purificação da terra por meio do fogo. Jesus assegurou que prepararia um lugar para os santos. Lembra um texto que nós lemos no capítulo 21, que diz que a noiva, eu já vi tantos pregadores, irmãos, atribuir ali, né, a noiva dizendo que é a igreja. Naquele texto específico não é a igreja. A noiva ali é a Nova Jerusalém. Está no texto, vamos ler novamente? Está na nossa leitura bíblica, né? No capítulo 3, capítulo 21, é o verso... Alguém achar, lê para mim. Acho que é o 22, né? Vê se é. Não. Ele fala da esposa, é o versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias da última 7 pragas e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Olha o versículo 10. E levou-me em espírito a um lugar, a um alto monte, e mostrou-me a grande cidade. Olha o contexto. Eu vou te mostrar a esposa. E o contexto fala, e mostrou a grande cidade. Aqui nesse contexto aqui, nesse texto, a esposa aqui é a Nova Jerusalém. Não é a igreja. Tem outros textos na Bíblia que vai atribuir a igreja como esposa, mas aqui em especial não, né? Então, tudo isso é como curiosidade para nós não errarmos. Eu ouvi um pregador pregando e ele falando sobre isso e atribuindo a noiva, né? Na verdade, também é a noiva, nós somos a noiva de Cristo, mas nesse texto em especial aqui não é a igreja, tá? A Nova Jerusalém tem sua origem no céu e
substituirá a antiga cidade que estava contaminada. Os salvos serão seus cidadãos e desfrutarão das bênçãos eternas com seus corpos gloriosos que foram transformados. Não vou falar isso aqui porque não vamos ter tempo, tá? O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Então, tudo isso dará no final, irmãos, tá? Você vê que eu pulei aqui bastante coisa, né? O arrebatamento acontece, dá para falar nos 5 minutos. O arrebatamento acontece, a igreja sobe, encontra, grande tribulação aqui, 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de quebra aliança, 3 anos e meio o anticristo se manifesta, se revela quem ele é. A igreja está onde? Bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. O que é tribunal de Cristo? Galardão, onde a igreja está recebendo a sua recompensa, o galardão. Bodas do Cordeiro, a grande ceia. Tudo isso no período de 7 anos. Findou os 7 anos, capítulo 19 de Apocalipse. Jesus volta, pisa no Monte das Oliveiras, nós, os santos, voltaremos com ele. Ele pisa no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras finda de alto a baixo, faz uma vala. A Bíblia diz que o sangue que será derramado naquele dia será na altura de um freio de um cavalo. Imagina, né? Coisa terrível. Julga as nações e restaura Israel e inicia o milênio. 1000 anos. Satanás foi preso, juntamente com o anticristo e o falso profeta. 1000 anos agora, tranquilo. Deus cumprindo todas as promessas que ele fez para Israel. No finalzinho do milênio, por um período de tempo, Satanás é o quê? Solto. Ele engana, aí tem uma batalha, chamada de Batalha do Armagedon. Ele vence. Aí sim, depois disso, ele restaura tudo, novos céus e nova terra. Aí essa nova Jerusalém desce do céu. Existem muitas linhas de pensamento, né? Mas a nossa linha de pensamento, e é mais próxima, viu, irmãos? Porque eu já estudei várias, é que a nova Jerusalém vai ficar suspensa. Ela desce, fica suspensa. Porque a Bíblia diz que céu e terra será a mesma grei. Então, essa terra será transformada. A terra vai ser destruída, pastor? Eu acredito que não, irmãos. Por quê? Só que não vai ser isso aqui, não. A nossa mente, ela não consegue alcançar. A gente não consegue imaginar. Mas céus e terra a mesma grei. Como é que é a dimensão, né, do céu é indizível, não tem como dizer, é indizível. É difícil você pregar e ensinar sobre o céu, porque a Bíblia ela traz só alguns detalhes, uns vislumbres. Por isso que Paulo falou, né, como um espelho. Lembra? Tem um texto, né? Acho que é, deixa eu ver se eu lembro. 1 Coríntios capítulo 13, abre para mim. Por gentileza, pastor Jair. 1 Coríntios capítulo 13. Quando encerra a parte do amor, né? Ele começa a falar. O 12, lê para mim o 12, o 13. É o 12 e o 13, né? É isso mesmo. Porque agora vemos e como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como eu sou conhecido por Deus.
Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Uma outra tradução. Mas já ficou claro. Olha o versículo 12 nessa tradução. Porque agora vemos por espelho e enigma. Quando Paulo estava falando, hoje o espelho para nós é bem claro, não é? Nós temos que considerar o contexto da época. Hoje, um espelho, hoje você vê até os poros, né? Nossa, você olha assim. O espelho da época era um latão de bronze. Bronze polido. É isso aí. O espelho da época era um latão de bronze. Então, quando uma pessoa olhava no espelho, era tudo distorcido. Ele conseguia ver uma imagem, mas uma imagem distorcida. Não é claro como é hoje. Hoje, o contexto da época, é por isso que é importante falar do contexto da época. Porque quando nós olhamos hoje para o espelho, é tudo muito claro. Você está vendo realmente que você olha, e os espelhos de hoje até melhoram a gente, né? Tem uns que emagrecem, tem uns que engordam um pouquinho a pessoa. O espelho, não é o espelho de hoje, o contexto de Paulo é outro. Por isso que ele falou, porque agora vemos por espelho, ou seja, ele está falando do espelho da época. Quando ele olhava para um latão de bronze, ele viu uma imagem lá, mas distorcida. Não era claro para ele. Enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Olha só, irmãos. Daqui a pouco não vou falar isso aqui, é agora mesmo, no estado perfeito, né? À luz da doutrina bíblica. No estado perfeito, tudo será muito mais claro para nós. Hoje tudo é em parte. Tudo é em parte, irmã Lívia. A gente crê, daqui a pouco, o contexto da terra, a mente humana que foi atingida pelo pecado, ela dá uma oscilada. Não é assim? Porque o pecado fez isso. Se não fosse a graça, por isso que é pela graça, irmão. Não existe um homem capaz, irmãos. Não existe um homem bom. Não existe ninguém que vai conquistar o céu. Que isso, pastor? Ninguém vai conquistar o céu, não. É a graça de Deus que vai nos levar para o céu. O céu foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Já parou para pensar? Se você fosse desistir todas as vezes que você errou? Se Deus desistisse de você todas as vezes que você errou? Então não é você, não somos nós. É a graça, meu Deus. É a graça dele. Eu sempre falo isso, irmãos. Está dentro, né? Para alcançar o céu, tem que falar de outras doutrinas, né? Eu sempre falo isso, que o problema da humanidade não é o pecado. O pecado já foi resolvido na cruz do Calvário. O problema da humanidade é a falta de arrependimento. Não tem tamanho de pecado, pessoa que fez. Olha para a vida de Paulo, aquele ladrão da cruz, quem sabe que ali ele estava como um ladrão, mas o que já deve ter feito? Ninguém sabe o que ele já fez, as barbaridades que ele devia ter feito já na vida. Mas não existe nada que um homem faça aqui de barbaridade nessa vida, se ele prostrar diante do Senhor, de coração pedir perdão, que o sangue de Jesus não possa purificar, irmãos. Do resto, isso, tudo é perdoado. A pessoa faz coisas terríveis e Jesus perdoa. Mas vamos continuar aqui.
Então, de Gênesis a Apocalipse é um propósito divino da consumação dos séculos. Após o arrebatamento e o milênio, com a segunda vinda de Jesus, serão estabelecidos um novo céu e uma nova terra. Isso é claro para nós. O propósito de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá da sua glória. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Haverá reconciliação geral de todas as coisas. Céu e terra serão a mesma grei. É isso? Colossenses 1:20. O perfeito e eterno estado é escrito na Bíblia, ou descrito na Bíblia, como um lugar belo de santidade e perfeição, pois a natureza do pecado foi abolida. Então, eu até anotei aqui na minha revista algumas coisas. Tudo será restaurado, irmãos. Tudo. Tudo será restaurado. Primeira coisa que vai ser restaurada, a comunhão. A comunhão perfeita. A comunhão vai ser perfeita entre o Senhor, os servos, entre nós, porque comunhão entre governo e os governados. Porque na verdade agora nós estamos no estado perfeito. Sabe, quando você é agredido por alguém, alguém faz alguma coisa com você, você corre até um risco de perder comunhão com alguém. Não vai ter isso mais não, irmão. Sabe quando você fica triste com alguém porque fez alguma coisa para você? Não vai ter isso mais não, pastor Isaías. Sabe quando você pensa que Deus não gosta mais de você, ou que Deus não está olhando para você, para a sua causa, porque Deus não fez alguma coisa, você não vai ter esse pensamento mais não. Vai ser restaurada a comunhão, vai ficar perfeita. Hoje ela não é perfeita. Vai ser restaurado o conhecimento. Nós vamos conhecer, o apóstolo Paulo acabou de citar um texto, né? João também fala, assim como o olho nós o veremos. O conhecimento do homem vai ser restaurado, irmãos. Preste atenção nisso aqui, intelectualmente falando, e no tocante à revelação de Deus. Por quê? Muitas coisas hoje nós não sabemos por quê. Porque o intelecto do homem foi atingido lá no Éden. Adão, ele usava 100% da sua capacidade intelectual. O pecado, tem estudos aí, né? Eu não sei precisar isso, mas hoje nós não usamos um percentual muito pequeno, alguém sabe? Pastor André, lembra? Não? É pequeno, pouca coisa. Acho que não chega a 10%. Que nós usamos. Imagina Adão. Adão colocou, imagina, ele não tinha referência nenhuma, irmãos. Deus coloca Adão no Éden, Deus cria um tanto de animal e fala para Adão assim, coloca o nome. Irmãos, se fosse nós hoje, nós ia pegar um canetinho, aquele ali parece com o quê? Mas não tem referência também de nada, né? Nós temos, parece com alguma coisa, mas ele não tinha referência nenhuma. Ele tinha que criar um nome mesmo. Está vendo que a nossa mente não consegue alcançar? Porque Adão tinha 100% da sua capacidade intelectual. Nós escreveríamos e assim mesmo não ia dar conta. Nós não ia ter criatividade suficiente. Criatividade suficiente para dar um nome para todos. E também, no tocante, intelectualmente, vamos ser restaurados. Vai ser perfeita a nossa consciência, parte intelectual. E também no tocante à revelação de Deus. Hoje nós conhecemos em parte. Naquele dia, nós acabamos de ler o texto aqui de 1 Coríntios, vai ser revelado para nós de uma forma mais ampla. Eu uso esse termo, tá, irmãos? Por quê? Até parei bastante tempo nesse texto, estudando ele, fui ler algumas enciclopédias. Porque o que acontece? Às vezes nós pensamos assim, pastor, o dia que nós for para o céu, nós vamos conhecer de tudo, vamos saber de tudo de Deus, como que Deus é, como é que é tudo. Não. Temos que ter noção. Nós temos que nos localizar dentro da nossa existência, tá? Quem nós somos? Nós somos criatura, ainda que filhos. Deus, na sua plenitude, ninguém nunca conheceu e nunca conhecerá. Deus é infinito.
o atributo de infinitude de Deus em todos os aspectos, conhecimento, tamanho. Nós não vamos conhecer tudo, não, tá? Vamos conhecer mais coisas. Deus vai nos revelar dentro da sua vontade, da nossa localização existencial. Aonde você está localizado existencialmente? Quem você é? Eu sou sou alguém criado por Deus, que se tornou filho. Olha que bênção, que vai desfrutar do céu de glória eternamente, né? Então, dando continuidade aqui, vamos lá, correndo. O estado perfeito, a luz do Apocalipse, né? o rio, a árvore, a ausência de males e a presença de Deus. Outra coisa que vai ser restaurado perfeitamente, não haverá mais pecado. Irmãos, ausência de males, não tem dor mais, não tem choro, não tem sofrimento, porque o que causou isso foi o pecado. O que me fez acordar com dor de cabeça hoje, eu estava vindo no carro com uma dor de cabeça, minha esposa ficou preocupada, mas você não tomou café? Eu vou comprar um remédio para você. Eu falei, não precisa, fique tranquila. Eu chego lá, eu tomo um pouco d'água, vai melhorar. Mas gera preocupação, né? Você vai ministrar com dor de cabeça, não vai ter mais isso, irmão. No céu não tem dor de cabeça. No céu não tem choro, não tem angústia. Sabe aquela angústia que dia que você acorda, parece que você acordou, e tem pessoa que é assim, né? E vai do temperamento dela, tem pessoa que já acorda azeda, né? Mas no céu, sem motivo nenhum, está azedo, mas no céu não tem isso, irmãos. Aleluia, no céu você vai estar num estado perfeito, aqui, ó, o estado perfeito, pastor Jair. Não tem tristeza, angústia, problema, não tem rancor, não tem ódio, não tem nada disso. É gozo, paz e alegria para todo sempre. É o céu. Então, é um estado perfeito. No céu também será restaurado o serviço. Alguém teve uma revelação aí uma vez, né? E teve um sonho com o céu. Depois vocês vão descobrir que linha é, né? Não vou falar, não. E que ele estava num corredor. E que ele olhou para o lado e viu um tanto de cama, assim, e uns lençol branco que cobria aquelas pessoas. Que as pessoas estavam dormindo, né? Aí ele contou essa revelação para alguém, conhecedor da Bíblia, falou assim, você não sonhou com o céu, não. Você sonhou com o necrotério. O céu não é isso aí, não. Tanto de pessoa deitada na cama, com um lençol branco em cima, e está dormindo. Vocês sabem que doutrina que é essa, né? Estado do sono, dormindo. E dormindo, irmãos. Nossos irmãos que já partiram, estão hoje em plena atividade no céu, gozando das venturas que o Senhor prometeu. Ausência de males, já falei. Outra coisa que vai ser restaurado e vai ser perfeito, a presença de Deus, irmãos. Hoje nós sentimos aqui a presença de Deus, estamos sentindo. Tem hora que a gente sente ela mais forte, tem hora que a gente não sente, não é verdade? Tem hora que você parece que está lutando, Deus, cadê o Senhor? Não é assim? Ó Senhor, preciso do Senhor, cadê? Você não sente, você está seco, mas você não está sentindo. Até isso vai ser restaurado. Contemplaremos Deus face a face, sua presença será nossa luz para sempre. Não vai faltar. Você vai sentir, você vai ver. Quem vê Deus hoje? Ninguém. A gente vê Deus nas obras que Ele faz. Mas quem que contempla? A promessa é que nós veremos Ele face a face. Eu vou contemplar o meu Senhor, irmãos.
Eu vou contemplar, você vai contemplar Ele. Eu quero ficar pelo menos, não sei te falar que precisar, mas só olhando para Ele um tempão, irmãos. Tem uns hinos que falam, quero ver Abraão, quero ver Jacó, tá bom, nós vamos ver esse também, mas eu quero ver Jesus, pastor. Pode falar. E aí fala, né? Contemplaremos Deus face a face. Falar de Jesus, até a gente pode dizer assim, Jesus ele teve aqui, né? Ele teve um corpo físico, uma personalidade, tá? Mas ver Deus, foge da como que vai ser isso, ultrapassa, né? O limite a nossa mente. É indizível. Não tem como nem dizer isso. Como que nós vamos ver Deus? Como que nós vamos ver Deus, irmãos? Meu Deus. Mas a Bíblia garante. E essa é a promessa maior que nós temos, irmãos. Como falei para os irmãos aqui, pastor, do ensino que o senhor deu um tempo atrás, que o senhor falava sobre a importância de nós buscarmos mais as coisas do alto. O senhor lembra disso, né? E nós sabemos que nós somos daqui, que somos peregrinos e forasteiros, que nosso destino é o céu. E por que é que nós vivemos mais para as coisas daqui? E disse, temos que nos policiar, buscar mais as coisas de Deus, depositar nossa vida, nosso tempo, a nossa dedicação mais nas coisas de Deus, irmãos, porque são eternas. O estado final de todos os santos. O que todo crente salvo deve esperar. Os santos de Deus nunca consideraram a terra como sua morada eterna. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele falou que, nós vamos falar de Moisés e de Abraão, tá, irmão? Está ali. É que minha cabeça vai lá no apóstolo Paulo também. Que nós seríamos o quê? Os mais miseráveis dos homens. Imagina, como eu disse no início da lição, tem hora que nós estamos vivendo aqui como se nós fôssemos ficar aqui. Nós vivemos aqui como se fosse a nossa morada definitiva, e não é. Nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Olha o que Abraão vivia com a esperança da cidade celeste. O escritor aos Hebreus fala sobre isso. Moisés deixou o Egito por almejar uma recompensa gloriosa. O cristão sabe que é peregrino neste mundo, que o seu verdadeiro lar é celestial, onde o nosso grande e maravilhoso Deus habita. Então você tem que ter essa esperança, meu irmão. O apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 8 de Romanos, versículo 18, ele diz assim, porque eu estou certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pastor, eu estou sofrendo, pastor. Todos nós sofremos, irmãos, de alguma área da vida. Mas eu te garanto que isso não compara com o que está preparado para mim e para você. O que está preparado para nós. O apóstolo Paulo não estava desprezando o sofrimento quando ele citou isso. Ele estava dizendo que não tem comparação. Os salvos, tantos de Israel quanto da igreja, serão reunidos, formando um só corpo de Cristo. Viveremos na nova cidade, sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classes. Seremos um só povo em Jesus Cristo. Finalmente em casa, é o último tópico. Meus irmãos, eu estava meditando hoje ainda pela manhã. Eu fiz uma viagem esses dias, uma semana atrás. E estávamos passeando, divertindo, meus filhos, minha esposa. Pudemos ver coisas bonitas, paisagens, momentos gostosos em família.
Mas o que nos marcou na viagem foi 2 momentos. Um, em que quando nós chegamos no hotel, um dos que faz a recriação lá, virou para minha esposa e falou para ela assim: você é crente? Ela falou assim: sou. Meu esposo é pastor. Ah, é? Cadê ele? Ele falou: vai chegar daqui a pouco. Estava em outro lugar. Ele não faz uma oração para nós? O povo está sedento, irmãos. Aí nós chegamos, eu cheguei, ele reuniu toda a equipe do hotel ali, para nós fazermos uma oração. E nós sentimos a presença de Deus ali, irmãos. Em um outro determinado momento, nós estávamos dentro do carro, nós tínhamos ido almoçar, aí colocamos um louvor, e de repente a presença de Deus envolveu o ambiente do carro. E o Senhor me fez entender, não existe nada, Fábio, nesse mundo, comparado à minha presença. Irmão, você pode estar no melhor lugar do mundo, você pode conhecer as 7 maravilhas desse mundo, mas sem a presença de Deus não tem valor nenhum. E quando eu falei isso, eu olhei no retrovisor, eu pude ver meus filhos, a Annelise lá atrás, ainda fez assim com o rosto, assim, com o rostinho assim, tipo, você já estava sentindo o que eu estava sentindo também lá atrás. Eu falei: gente, tem coisa melhor do que a presença de Deus? Não tem, irmãos. Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Porque, irmãos, eu queria entender, eu falo para Deus, antes de eu morrer, eu queria ter umas experiências assim no céu, né? O pastor Isaac teve uma. Porque alguém, o pastor Isaías, o pastor Gerson, dia que ele deu um estudo aqui, ele falou sobre isso. O povo banalizou hoje. Alguém disse assim: eu queria ir para o inferno, porque o inferno tem balada, porque o inferno que é bom, porque lá tem coisas que traz alegria, gostoso, né? Falta de conhecimento, né? Bíblico. Porque lá pode tudo. Agora imagina, o céu deve ser triste demais, né? Monótono, não pode fazer nada no céu. O que vai ter no céu? E eu conversando com Deus, irmãos, falei: Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Tua palavra diz que nós somos mais que vencedores. Por que mais que vencedor, pastor? Vencedor não bastava? Sabe por que nós somos mais que vencedores? O Senhor falou comigo. Porque toda vitória que nós conhecemos, ela é corruptível. A pessoa conquista um troféu, coloca lá, um troféu corruptível, uma medalha, um título aqui na terra. Mas a vitória da igreja é eterna, irmãos. A nossa vitória é eterna, não tem fim. Por isso somos mais que vencedores. Os vencedores é para os daqui da terra. Para crente é mais que vencedor. Aqui na terra tem muitos vencedores, mas nós não. Nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. E eu falei para Deus: Senhor, por que nós somos mais que vencedores? E Ele me falou isso no meu coração. E eu perguntei para o Senhor: mas como que é o céu, Senhor? O que nós já sentimos aqui, sabe aquele culto, aquele período de oração? O Sr. Isaac mandou uma mensagem para mim na terça-feira que eu estava viajando, na segunda-feira de viagem, me marcou aquela mensagem que o Senhor me mandou. O Senhor falou para mim assim: o Senhor vai lembrar. Estive na oração, me tranquilizando, né? E me derramei. Foi isso que o Senhor falou? Na presença de Deus. Eu queria imaginar o que é se derramar. Fiquei feliz, falei: pastor Isaac deve ter ido lá no céu e voltado. E o Senhor me fez entender o que é o céu, irmãos. Sabe aquele dia que o Senhor falou que o Senhor se derramou aqui? É aquilo ali, constantemente. O gozo, a alegria que
derrama uma lágrima, que enche o coração aqui, quando nós sentimos Deus aqui, constantemente, irmãos. No céu é assim. É esse gozo, essa alegria constante, que você tanto busca aqui, o Senhor tem preparado para nós. E quando eu voltava para casa, eu pensava da viagem, é bom vir, mas melhor é voltar. A vida é uma viagem, irmãos. Nós estamos aqui numa viagem. É muito bom viver, irmãos. A vida é uma dádiva de Deus. Como eu gosto de viver, de saber que Deus me deu o privilégio de ter uma vida aqui, de ser um ser humano, de ter um intelecto, é muito bom viver aqui, mas será muito melhor quando nós voltarmos para casa. E quando eu voltava de viagem, do passeio, eu falava, é bom ir, mas como é gostoso voltar para minha casa, para minhas coisinhas, minha cama. Não é assim, pastor Israel? Viagem, pastor Israel. Vocês que viajam, irmãos, é muito bom você ir visitar algum lugar, mas quando você está voltando para casa, você está satisfeito, feliz. Eu viajei, mas melhor é a minha casa. E é isso, é muito bom estar aqui, irmãos. Mas melhor será quando nós estivermos definitivamente na nossa casa definitiva, no céu de glória. Amém? Vamos lá ler a conclusão, para encerrarmos. O céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com o novo nascimento. Lembra desse dia? Novo nascimento? Agora você está na jornada, está na viagem. Nessa jornada enfrentaremos inimigos que tentam nos desviar. Por isso é necessário ter vigilância e zelo. Que Deus abençoe os irmãos. Espero que eu pude transmitir. Falar do céu é quase que impossível, irmãos. Mas eu tentei. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Já subiram. Já subiram? Os jovens também? Já. A paz do Senhor para todos. Desde 8h40 já estava na igreja, sempre às vezes tratando de outros assuntos. E graças a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. O trabalho de ontem foi impactante. Tenho já informações de pessoas que estavam afastadas, que estavam aqui também. E nós louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. Temos muito a fazer, muito a realizar. E Jesus está realmente às portas para levar aqueles que são seus. E o pastor sempre cuidando, procurando cuidar da noiva de Cristo. Se entristece porque o momento é difícil, né? Um momento em relação a servir a Deus, muitas coisas novas dentro da igreja. E há uma dificuldade de ver, hoje, por exemplo, num domingo de manhã, não sei se eu estou errado na minha análise, essa igreja era para estar cheia. Tem lugares que eles têm que se ocultar para servir a Deus. Nós temos liberdade ainda, não é verdade? Ouvir, por exemplo, né, que ontem, antes de ontem, alguém da nossa igreja, da sede, não, você quer brigar? Vamos já brigar. Meu Deus do céu, isso para um pastor, ouvir isso de um membro da igreja, sabe? O que é mais caro para mim e para nós todos é a nossa alma, né? Porque essa é a mais cara, né? Porque vai passar a eternidade em um lugar ou outro lugar. Então não tem preço, né, a nossa alma. Tanto que a Bíblia fala, né, o valor de uma alma, né? Então, mas eu louvo por vocês que estão aqui, para você que está também nos ouvindo, está nos acompanhando, que Deus possa enriquecê-los cada vez mais e que eu
a partir da minha pessoa, né, posso cada dia mais me santificar, buscando cada vez mais a visão de reino, viver o reino, viver todas as orientações doutrinárias da palavra de Deus, para que possamos realmente, naquele dia tão perto que está, participarmos do evento glorioso que será o arrebatamento da igreja. Vamos nos colocar em pé, amados. Eu acho que todas as classes já devem ter subido e nós louvamos a Deus por isto. As crianças também já subiram, a cidade, os adolescentes. Então nós agradecemos muito por tudo que tem nos dado. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graça imensamente por tudo que tem nos dado nesta manhã. Senhor Jesus querido, por tudo que nos deste ontem também. Pai Santo, usando estratégias diferentes para levar a Tua palavra, para anunciar a Tua palavra. Pai eterno, agora também o trabalho à noite, e que possamos estar aqui reunidos, também louvando e glorificando o Teu nome. E abençoa todos presentes, também os nossos irmãos online que estiveram conosco, mais de 200 pessoas nos acompanhando. Que Deus os abençoe também ricamente.